Fala aí galera, beleza? Josman no seu mesmo no vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês melhores rivalidades da Tudo-Era. Aquelas rivalidades que mais marcaram a Tudo-Era, que deixaram aquele período ali muito acirrado. Esse daí que é considerado por muitos o melhor período da WWE. Antes de começar, claro, eu gostaria de pedir a vocês que deixassem seu like no vídeo. Eu sei que não é aqui no canal, se inscreva. Quando falando da Tudo-Era, uma rivalidade que vem muito à nossa mente é The Rock contra Stone Cold Steve Austin. Essa rivalidade aí, cara, que é entre os dois grandes nomes daquele período. Stone Cold, como sempre, muito em alta na WWE, principalmente no seu período de Tudo-Era, que foi o auge dele na empresa. E The Rock eu nem preciso falar, né, cara? Então, assim, a gente tem os dois grandes nomes naquele período lá e rivalizando entre si. E eu achei impressionante essa rivalidade aí. Cada vez que tinha essas rivalidades entre os dois, sempre a gente tinha uma variação, nunca ficava na mesmice. Tipo, inicialmente, na rivalidade entre os dois, a gente teve um Stone Cold, eu não vou dizer babyface, porque o Stone Cold em si, o personagem dele nunca foi em si um babyface, né, era um twinner, e a gente tinha um The Rock heel. Aí depois, mais lá na frente, a gente teve a inversão dos papéis, né, o The Rock passou a ser o babyface e o Stone Cold passou a ser o heel. Eu achei impressionante isso daí porque rendeu vários combates entre os dois. Desde o tempo lá em que o The Rock ele fazia parte lá da The Corporation, era campeão mundial. Aí o Stone Cold começou a rivalizar lá com a The Corporation. Também aí rivalizou lá com o The Rock pelo mundial. E isso que é um período lá aí. O The Rock ele ficou meio que como freguês do Stone Cold, né? Sempre que os dois baterem de frente, o Stone Cold saia vencedor. Aí eu achei impressionante também que foi justamente essa rivalidade entre os dois que meio que finalizou a carreira do Stone Cold na WWE. Não sei se vocês sabem, mas o Stone Cold, o último combate na WWE, foi justamente contra o The Rock. E foi na WrestleMania 19, onde o The Rock finalmente conseguiu vencer o Stone Cold em um combate simples, em um combate 1 contra 1. Porque anteriormente o The Rock tinha até vencido o Stone Cold já, mas foi um Survival Series, um combate de eliminação. Só que aí nessa WrestleMania 19 aí, a gente finalmente teve o The Rock vencendo o Stone Cold em um combate 1 contra 1, né? Então foi uma rivalidade que teve muita coisa. Fora que essa rivalidade aí também rendeu muito plot twist, né? Como por exemplo aquele lá que eu acho que foi o ápice dessa rivalidade aí, quando o Stone Cold ele torna heel, se une ao Vince McMahon. Stone Cold que foi grande rival de Vince McMahon no passado, a gente vai falar daqui a pouco essa rivalidade aí. Mas acontece daí que o Stone Cold ele se une ao Vince McMahon pra atacar o The Rock. E o plot twist do caramba, cara. É só uma rivalidade espetacular, cara. Eu sugiro muito que vocês revejam aí, porque foi uma grande rivalidade entre esses dois. Aí você lembra muito bem que eu falei anteriormente do Vince McMahon. O Vince McMahon também foi outro que teve outra grande rivalidade com o Stone Cold. Alguns até dizem que essa rivalidade foi a melhor da história da WWE, para alguns não. Isso aí pode ser discutido, porém essa com certeza eu acho que foi a melhor rivalidade da Tudo-Era. Porque se você analisar bem, a maior parte das coisas que ocorreram na Tudo-Era foram originadas graças a essa rivalidade, né? Se você analisar bem. Por exemplo, lá aquela parte de guerra de audiências, como tudo foi resolvido, a gente tem envolvimento do Stone Cold, e isso muito relacionado a essa rivalidade. Muitas reviravoltas, principalmente, como por exemplo na WrestleMania 17, que como eu falei anteriormente aí, a gente teve a heel turn do Stone Cold, onde ele se uniu ao Vince McMahon para atacar o The Rock. Esse daí que foi um plot twist do caramba. A gente teve também muitos momentos em que o Vince McMahon se uniu ao Stone Cold, formação de stables. Cara, foi uma rivalidade desses dois aí que teve muitas reviravoltas, cara. Não só reviravoltas, mas também, cara, eu achei impressionante como que a galera mudava de lado, sabe, essa rivalidade aí. A gente é o tempo todo surpreendido, cara. Eles sempre inovavam cada vez mais essa rivalidade aí. Eu sinto falta de uma rivalidade igual essa na WWE. Eu acho que essas rivalidades estão muito repetitivas e eles não sabem variar. Essa rivalidade é um exemplo, cara. E olha que o Vince McMahon nem lutador oficialmente ele era, tá ligado? Apesar de que o Vince McMahon já lutou algumas vezes, não, oficialmente ele nunca foi lutador, cara. E os caras conseguiram fazer a melhor rivalidade, que ao meu ver foi a melhor rivalidade da Tudo-Era. Então assim, essa aí pra mim foi a melhor rivalidade da Tudo-Era, cara. Sinceramente, alguns podem até discordar, mas pra mim essa foi a melhor rivalidade, sem sombra de dúvidas. Aí muitos podem até discordar de mim, mas eu acho que The Rock contra Mankind também foi outra rivalidade que rendeu muitas coisas interessantes para a Tudo-Era. E pra mim também esteve entre as melhores. Comparado com as anteriores que eu falei, eu acho que ela fica atrás. Porém, eu também acho que foi outra grande rivalidade da Tudo-Era.
Porque a gente tinha o The Rock, que era um grande nome do período lá, e o Mankind, que tá se desenvolvendo, né? É um nome que ele ganhou muito destaque desde que venceu aquele Mundial lá do The Rock, naquele combate contra o Stone Cold. Que assim, tá certo que muitos podem dizer que teve interferência do Stone Cold, muita participação foi do Stone Cold. Mas também, cara, vocês têm que avaliar bem que o Mankind ele teve muita evolução desde aquela vitória dele sobre o The Rock, que definiu a vitória da WWE em cima da WCW, né? Você lembra também daquela guerra de audiência que teve naquele período. E eu acho que o Mankind rendeu vários combates contra o The Rock, vários combates onde eu acho que os limites foram testados. E então essa rivalidade aí, sinceramente, eu acho que eu também foi outra rivalidade nesse período da Tudo Era, pelo fato de ter testado muito o limite dos dois, né? Tem feito vários combates no estilo raiz mesmo, onde os caras não botavam o limite nas coisas. Eles não colocavam limite nenhum, só iam fazendo tudo mesmo, jogavam objetos, usavam todo tipo de objeto, testavam mesmo os limites, sem muito pensar o que é que ia dar no final, né? Então eu acho que essa rivalidade aí também foi outra grande rivalidade desse período aí, da Tudo Era. Aí outra grande rivalidade também desse período foi Triple H contra The Rock. O The Rock, você deve lembrar muito bem que eu falei anteriormente, que era um nome que nesse período ele estava muito em alta. Pois bem, teve um outro nome nesse período que começou a evoluir bastante, que foi nesse período aí que ele começou a ter a ascensão dele. E esse nome foi Triple H, cara. Triple H ele começou nesse ano aí, nesse período da WWE, a ser um nome mais de main card, porque antigamente Triple H ele era mais um nome de mid card na WWE. Ele começou a ser mais um nome de main card aí nesse período, começou a ganhar mundiais. Então foram dois nomes que rivalizaram várias vezes aí. E essa rivalidade entre os dois aí que também envolveu muita coisa, envolveu várias reviravoltas. Toda rivalidade da Tudo Era envolveu reviravoltas, né? É uma coisa bem comum entre elas. E tipo assim, tem muita coisa, cara, tem muitas surpresas, tem muitas coisas. Foi uma rivalidade que eu acho que em questão de combate também, eu acho que ela ficou pau a pau com o Stone Cold e The Rock. Pelo menos em questão de combates, ela ficou pau a pau com aqueles ali. Há quem diga que até ficou um pouco melhor, porque os combates entre The Rock e Triple H foram bem acirrados. Mas foi uma rivalidade que eu acho que rendeu muitas coisas também. E com certeza, eu não vou dizer que ela foi fraca em relação às outras lá, mas eu acho que ela com certeza não podia ficar de fora, porque é uma rivalidade entre um The Rock, que estava muito alto no período, e foi uma rivalidade que eu acho que o Triple H ele começou a ter mais destaque na WWE, e ele começou a se tornar o Triple H que a gente conhece, porque anteriormente o Triple H não tinha o destaque que ele conseguiu, né, na Tudo Era. Então eu acho que é uma rivalidade também, outra grande rivalidade, que eu com certeza não poderia deixar de fora dessa lista aqui. Assim como também a gente tem a rivalidade do Triple H contra o Stone Cold, cara. O Triple H também, ele teve uma alta rivalidade com o Stone Cold, que rendeu altos combates em vários tipos, assim, estipulações diferentes. Foi combate dentro de jaula, combate normal e também tem várias reviravoltas, né? Como eu falei, essas rivalidades da Tudo Era são rivalidades que tiveram muita variação, né? É por isso que eu tenho muita saudade da Tudo Era, porque nesse período aí os caras sabiam sempre variar, né? Eles não ficavam na mesmice. E essa rivalidade eu achei interessante, que ela tem muitas reviravoltas em questão de que, tipo assim, os caras um dia estavam rivalizando no outro, eram aliados. E em momentos até chegavam a ganhar de tags, cada um vencia cinturão. Tem momentos que os dois caras com 2 cinturões cada, quando eles se uniam. Então, tipo assim, foi uma rivalidade entre esses dois aí, que sinceramente, cara, foi uma rivalidade também muito interessante, que também teve várias reviravoltas, e muito principalmente virada para a parte que eles variavam bastante em questão de estipulações. Cada combate, eles sabiam variar muito bem as estipulações e o modo no qual o combate se desenrolava. Então, Stone Cold contra Triple H também foi outra grande rivalidade desse tempo aí da Tudo Era. Aí eu vou trazer também a rivalidade aqui entre duas stables, que no caso foi a rivalidade da The Corporation e a D-Generation X, cara, a DX, que essas duas que são duas grandes stables daquele período lá da WWE. Naquele período da Tudo Era, eu lembro que muitas stables foram criadas naquele período lá, e foi muita, cara, muitas stables, você não tem noção. Tanto que tem muitas stables que, apesar dos nomes, tem uma em específico, que eu vou até citar aqui na lista, mas que poucos lembram. E assim, a stable tem até uns nomes interessantes, mas pelo fato de que terem tido muitas stables naquele período, essa stable meio que ficou apagada. Mas enfim, cara, essas duas stables aí que rivalizaram por um longo tempo também, aquele período lá Tudo Era,
E foi também a rivalidade teve uma certa reviravoltas, né? Porque mesmo de certas stables elas saíam e iam para outra. Como por exemplo, a gente teve o caso do Shawn Michaels. O Shawn Michaels houve um tempo aí em que ele traiu o DX e foi para a The Corporation. E depois ele voltou para a DX. Então assim, foi uma rivalidade entre esses dois aí que teve várias reviravoltas. E também foi outra grande rivalidade desse período aí. Apesar de muitos terem pouco comentado, até porque, né, cara, eu acho que no período aí o foco mesmo era Stone Cold com The Rock e também Vince McMahon com Stone Cold. Então ficou meio que apagando um pouco essa rivalidade aí, mas também foi outra grande rivalidade desse período que eu acho que eu não poderia deixar de citar aqui nessa lista. Aí, como menção honrosa, eu vou trazer também uma rivalidade entre duas stables, e no caso é a Corporate of Darkness e a The Union. Porque assim, nesse período aí você lembra que surgiu uma nova stable além da The Corporation, e era a Ministry of Darkness, que era comandada pelo Undertaker, e muitos dizem também que essa que foi a melhor fase do Undertaker. Pois é, aí o que aconteceu, cara? A gente teve a fusão das stables The Corporation e a Ministry of Darkness, que no caso acabou virando a stable Corporate of Darkness. E quando houve essa fusão, acabou que alguns membros ficaram de lado. Esses membros foram Big Show, Ken Shamrock e Test. Eles se uniram a Mankind, que era muito também rival dessas stables, e acabaram formando a The Union, que era uma espécie de resistência, era uma stable de caras que ficaram de fora dessas stables aí, ficaram meio que isolados, digamos assim, ficaram de escanteio, liderados por um cara que rivalizava, no caso, com as stables. Então, a gente tem essa rivalidade entre os dois aí, e foi uma rivalidade que teve vários plot twists, né? Teve várias reviravoltas, e assim, muitos pouco lembram, porque, como eu falei, nesse período a gente tem a formação de várias stables, então seria normal que algumas stables ficariam meio que de lado. Mas a The Union é uma stable que, pela grandeza dela, eu acho que ela ficou muito assim de escanteio para uma stable que tinha nomes bem interessantes para a época.